dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um De Galho em Galho, o podcast, o canal especial da Monkin, especializado em inovação, tendências e muitas novidades que a gente conhece. Você já conhece o canal, então já conhece o que a gente faz. Estou aqui hoje com um super convidado, não por nada, um sobrenome igual ao meu. Estou aqui com o Eduardo Terra. Dois terras. Aqui. Dois terras na mesa. O Eduardo é especializado em varejo, tem uma longa carreira focada nisso, conselheiro de várias empresas. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Eduardo, e queria que você se apresentasse um pouco melhor para a gente. Bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos. Rapidamente, Eduardo Terra, eu tenho 4 atividades que se complementam, todas ligadas a varejo. Como você colocou, eu sou conselheiro de uma série de empresas de varejo, Grupo Boticário, Pets, entre outras do segmento de varejo. Sou presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo. Eu organizo algumas viagens técnicas para executivos. Acabei de voltar da NRF, a gente vai falar um pouquinho dela. Sim. O maior evento de varejo do mundo, mas tenho ido para a China, para Israel, Vale do Silício, esse ano eu vou para a Índia. E eu sou sócio de uma Venture Capital que investe em startups de varejo, que é a High Partners. Então, essas 4 coisinhas. Escrevo livros, estou lançando esse ano um livro de inteligência artificial para varejo. O ano passado lancei um de transformação digital. Então, é um pouquinho da minha vida, mas tem sempre o varejo no centro dos temas aí. Maravilha. A gente estava trocando ideia aqui antes, no Esquenta, né? E a gente estava falando justamente sobre transformação digital. Eu queria pegar esse gancho. Acho que o Brasil é um país continental, 220 milhões de pessoas, uma parte com poder aquisitivo maior. Isso. E uma parte com poder aquisitivo não tão satisfatório quanto a gente gostaria, mas é um país muito democrático do ponto de vista de digitalização. Uhum. Na sua opinião, o que fez tanta gente ter acesso e o que hoje amarra essa possibilidade de todo mundo estar digitalizado? Perfeito. Isso é interessantíssimo, né? Acho que o Brasil tem, de fato, as suas diferenças econômicas, sociais, e são importantes, mas a gente tem avançado na digitalização, principalmente pós-pandemia. Vamos colocar alguns números na mesa, né? Hoje, 15% de tudo que se vende no varejo brasileiro já é em canais digitais, tá? Pra vocês terem uma ideia, antes da pandemia era 4%. Então, houve um salto, né? A gente, inclusive, na pandemia, disse que a gente andou alguns anos em alguns meses. Isso foi verdade, né? Então, 15% do varejo brasileiro é digital. Qual foi o atalho para que a gente não precisasse de 5G, que só tem na Faria Lima, né? Exatamente. Claro que quando a gente olha as estatísticas, hoje a gente já tem 5G em mais de 50% dos municípios brasileiros aí, em termos de população. Mas, e muita gente diz que não vê o 5G chegar, que o 5G ele vai estar muito mais nos dispositivos, tal, do que de fato na nossa vida do dia a dia, mas isso é um outro tema. O grande atalho para a digitalização brasileira foi o WhatsApp, tá? Então, o WhatsApp, né, que é, sem dúvida, um fenômeno, mais do que no Brasil, só na Índia, que tem características inclusive parecidas com a nossa, de questões sociais, que não é a Europa, não é os Estados Unidos, né? Fez com que a digitalização acontecesse de um jeito diferente. Então, quando a gente fala de digital commerce ou de comércio eletrônico no Brasil, não é necessariamente a pessoa entrando num site, indo do começo ao fim, concretizando uma venda para receber em casa. Uhum. Primeiro, vou dar alguns exemplos, né? Um dos conselhos que eu participo é a Pets, é uma empresa de capital aberto, listado. Mais de 40% do que ela vende é e-commerce, são dados oficiais públicos, e 90% disso é a loja que faz. Ou o cliente vai buscar na loja, ou a loja que entrega. Eu sou cliente. Então, pois é, então você sabe disso. Então não é aquele e-commerce que é sem a loja participar, né? E a Pets não é um negócio para público A, necessariamente, né? Então aqui a gente tem um exemplo interessante. E o WhatsApp, se for pegar o caso da C&A no Brasil, que é um caso que ganhou prêmios, uma grande repercussão, o WhatsApp tem um protagonismo gigantesco, né? Então acho que respondendo a tua pergunta, WhatsApp, Wi-Fi, né? Acho que o Wi-Fi, a gente brinca, Wi-Fi e um copo d'água, a senha do Wi-Fi e um copo d'água a gente não deve negar para ninguém, né? Então o Wi-Fi
e o smartphone democratizaram muito, somado à pandemia, que fez com que a gente aprendesse. Um exemplo de pandemia muito claro, né? Na época da pandemia, que não faz tanto tempo assim, a gente está gravando, né, em fevereiro de 2024, né? Rápido. Então não faz tanto tempo assim de pandemia. Para acessar o que muito brasileiro dessa classe que a gente está falando precisava, né? Muitas pessoas tiveram que ter app, que ter smartphone para acessar, por exemplo, os benefícios que o governo distribui. Então, parte da digitalização teve a ver com acesso à educação, com acesso aos benefícios financeiros, enfim. Então, a pandemia foi um elemento importante para colocar. Lembra que eu estou falando que a gente foi de 4 para 15. Perfeito. Mantendo aqui a questão antes de entrar na questão da NRF, que a gente vai se aprofundar um pouco melhor, eu queria dar um pouco mais de contexto além da digitalização. Tá. Eu tenho percebido um movimento, e a gente já conversou que o caminho talvez não seja o que eu tinha falado inicialmente, de algumas hiperlojas, hipermercados, lojas grandes têm fechado, e aí tem uma questão que tem mais aberto do que fechado, que eu queria que você trouxesse para a gente. E a questão da fragmentação, né? Das lojas de bairro, das lojas estarem crescendo bastante. Dá um pouco desse panorama para a gente? Isso é super importante o que você perguntou. Na verdade, percepção vira realidade, né? E a gente consome notícias, não estou falando de notícias falsas aqui, claro, né? Claro. São notícias reais, só que muitas vezes o que vira notícia é o diferente, e o que é diferente é fechar a loja. Abrir loja não é uma coisa diferente, né? É o que dá clique, né? Então, lojas americanas fechando loja, Polishop, Marisa fechando loja, vira notícia, né? Agora, Atacadão, Açaí, Pets, Oxxo abrindo loja não vira tanto. Então, resumo da ópera, e aí vamos primeiro para os Estados Unidos. Os Estados Unidos em 2022, 2023 abriu muito mais loja, eu tô falando de loja física, do que fechou, tá? E no Brasil a mesma coisa. Para dar números, né? Como eu disse, eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Varejo de Consumo. A gente faz o ranking das 300 maiores empresas de varejo do Brasil. Na última edição do ranking do ano passado, o saldo de abertura, então abertura versus fechamento, foi 4.259 lojas, saldo. Perfeito, maravilhoso, né? Então, a resposta objetiva é o varejo, mesmo com muita digitalização. Então, lembra que no varejo, de cada 8 vendas, uma é online. Né? Tô falando de 15%, 8 vendas, uma online. Mesmo com muita digitalização, ainda se abre mais loja do que fecha. Esse é o primeiro ponto. Sobre o tema do bairro, da vizinhança, sim. Por uma questão de estilo, de novo a pandemia, né? E de novo a maneira com que as pessoas estão querendo viver, trânsito, enfim, há uma busca por conveniência. Ela pode acontecer tanto pelas formas digitais. Você abre hoje Mercado Livre, Magazine Luiza, Amazon, você pede, quer receber em casa, ou por um comércio mais local. Não podemos confundir um comércio local com um dono local. Sim. Né? Então, quando você pega uma Oxxo, um Pão de Açúcar Minuto, uma loja de conveniência de posto como da MPM... A tendência dos prédios terem lojas, né? Isso, que são as fachadas ativas, né? Isso. Que é parte de uma legislação mais recente. A grande maioria que está ocupando esse espaço são redes. Perfeito. Tá? Não são operações independentes de um único dono. Então, há uma tendência de comércio mais local, sim, em formato de rede. Perfeito. É a questão também dos mercadinhos de prédio, né? As geladeiras de prédio, Market for You e aquela companhia que é uma tendência também. Que também são redes. Isso, perfeito. A gente atende aqui o Zé Express. Isso aí. Que é um piloto do Zé Delivery para esse caminho. E aí vamos à NRF. Vamos lá. Você listou alguns pontos, 6 pontos, num artigo que você publicou no seu LinkedIn. Isso. Falando das novidades e tendências que aconteceram recentemente na NRF 2024. E aí eu vou listar aqui a resiliência do varejo, a explosão da inteligência artificial, a hiperautomatização do varejo, o varejo voltado para conteúdo, as lojas hub e a liderança em 3 dimensões. Legal. Vamos começar pela resiliência do varejo, porque eu acho que
tem uma sequência lógica da forma que a gente está conduzindo aqui. E acho que a gente vai conseguir falar de todos eles de uma forma bem objetiva, breve, mas acho que é legal em um minutinho. Para quem não sabe ou não conhece direito o NRF, é o maior evento de varejo do mundo, 114 edições, acontece em Nova York todo ano. Esse ano tinham 40 mil pessoas, foi um evento incrível, bastante brasileiro, né? E a ideia que a gente faz todo ano, esse ano a delegação que eu lidero da BTR Varese com os meus sócios, a gente levou 270 pessoas para poder entender e justamente trazer isso. E a gente todo ano faz esse exercício de olhar tudo que é discutido, são 180 palestras, 1.000 expositores, e chegamos nesses 6. O primeiro é mais fácil, porque a gente já passou um pouquinho por ele. O que é a ideia da resiliência do varejo? 5 anos se passaram, foi o tempo que a gente analisou e a NRF discutiu, pandemia no meio, né? Muita digitalização, guerra para cá, guerra para lá, e o varejo, como é que ficou? Né? Andou de lado, diminuiu, fechou loja, e a conclusão é o seguinte: primeiro ele cresceu, né? Até um pouco mais que o PIB, e ele mais abriu do que fechou loja. A conclusão é essa. Tá? Então o varejo continua tendo um protagonismo grande, tanto no mundo quanto no Brasil. Ponto importante para não parecer também que a gente não acompanha as notícias. Claro. É um setor heterogêneo. Heterogêneo em que sentido? Sim, tem empresas indo mal e tem empresas indo muito bem. Então a gente sabe quais são, né? Não vamos ficar citando nomes aqui que as pessoas sabem de quem a gente está falando, mas muitas empresas quebraram, mas tem muitas outras que continuam crescendo e performando. Então esse é o tema da resiliência. Perfeito. Também tem uma questão de as lojas físicas estão mudando um pouco de característica. Estão ficando mais automatizadas e valorizando muito a experiência do consumidor, o phygital, vamos chamar assim, isso, que é a mistura do físico com o digital. Sim. Então, fala um pouco pra gente sobre isso. Eu vou passar por duas então aí. Tá bom. Vamos falar do que a gente chamou de um varejo hiperrobotizado, automatizado, e as lojas, tá? Perfeito. O tema do varejo hiperrobotizado é muito simples de entender. Todo mundo aqui reconhece a força de um Mercado Livre, que é o maior marketplace da América Latina, de uma Amazon nos Estados Unidos, de um Alibaba na Ásia. Esses caras estão ficando cada vez maiores, potentes, relevantes em todas as categorias. Esses caras são muito techs, muito eficientes e olham para o segmento de varejo de uma maneira apetitosa. Falou, opa, vou atacar esses caras com mais eficiência. Frase tradicional do Jeff Bezos, idealizador e fundador da Amazon, é: a sua margem é a minha oportunidade, olhando para o segmento de varejo. Foi isso que ele fez com livros, depois fez com outros. E a gente sabe que esses caras, a Amazon, Mercado Livre e Alibaba, operam com muita automação, muita robotização e muita tecnologia. Então, o que o varejo está fazendo? Está tentando seguir mais ou menos a agenda. Então, o que a gente viu na NRF foram muitas soluções de automação, robotização, para poder manter ou seguir a eficiência desses caras grandes. Esse é o ponto. Indo para a loja, a gente já viu no primeiro insight que as lojas não estão fechando, estão mais abrindo. Mas não é aquela mesma loja de 20 anos atrás. Né? O que era uma loja de 20 anos atrás? Era uma loja passiva. Mas o que é uma loja passiva? É aquela loja que abre, por exemplo, no shopping 10 da manhã, fica esperando o cliente chegar. Né? Essa loja morreu. O que é uma loja hoje ativa? É aquela loja que abre às 10 e imediatamente usa WhatsApp, CRM e uma série de ferramentas que levam a loja para você, que também em casa, na rua, no trabalho, com ofertas, produtos e promoções para fazer a loja ir até o cliente, não mais o cliente até a loja. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, é uma loja integrada com os canais digitais. Terceiro, é uma loja que tem que ter experiência. Por quê, Rodrigo? 20 anos atrás, as pessoas iam até uma loja porque elas precisavam. Hoje as pessoas vão a uma loja porque elas querem. Perfeito. Tá? Hoje, se você abrir o teu celular e eu abrir o meu, a gente compra o que a gente quiser. Então nós qualquer lugar. Em qualquer lugar. A gente vai a uma loja porque a gente quer e a gente quer. Tá? As pesquisas mostram de forma unânime que as pessoas querem, gostam e vão continuar indo a lojas, desde que seja boa a experiência. Mudou um pouco a jornada, né? Total. Antigamente você tinha que ir a lojas, que é um volume restrito até pelo tempo, para descobrir o que
tem de novo. Vou aproveitar o espírito do podcast, que é o espírito inovador, vou falar uma coisa que eu não falei ainda em lugar nenhum. Legal. A minha visão da loja daqui para frente é de que ela vai ser algo integrado a uma jornada maior, que vai ter como protagonista provavelmente o app, tá? Perfeito. Onde o app vai ser o checkout, certo? Imagina o seguinte, para não parecer que eu estou indo muito na lua, vamos imaginar, e esquece o Brasil, porque o Brasil está passando... Vamos imaginar o Starbucks, tá? O Starbucks no mundo está fazendo perfeito. O Starbucks já é assim do jeito que eu estou falando. O cliente no mundo inteiro, nos Estados Unidos, por exemplo, que é a casa do Starbucks, o protagonista na jornada do Starbucks é o app. Você está no teu escritório, você está em casa, você está na rua, você começa a jornada no app. Você escolhe o que você vai pedir, certo? Você paga, tá? E para que você vai na loja? Retirar o produto. Para retirar o produto e para respirar um pouquinho. A loja é um ambiente onde você vai, sente o cheiro, interage, retira, encontra as pessoas e sequer ela vai ter que ter o checkout, tá? Imagina que num futuro breve os varejistas vão ter no app, e o app precisa ser relevante, precisa ser bom, precisa ser importante, o ponto central da experiência com a marca. Sim. Se eu vou comprar ali para receber em casa, se eu vou usar dali para ir até a loja, mas ali é o centro da minha experiência. Ali vai ter o programa de fidelidade, ali vai ter tudo que eu vou comprar, ali vai ter o checkout, e eu posso, na loja, retirar o que eu comprei, posso receber em casa. Então, acho que essa é uma reflexão legal, e eu não estou falando de 10 anos, não, tá? Estou falando de 5. Tem 2 experiências práticas. A primeira é o McDonald's. Perfeito. Que eu já compro. Olha lá. Eu chego na porta do McDonald's, entro no aplicativo para ver, de fato, as promoções do aplicativo, porque geralmente o preço é diferente. Compro, e é inacreditável, porque eu compro, faço checkout e já aparece o meu número na fila de espera. Nós não estamos indo tanto para o futuro, você concorda? De forma alguma. Qual é o protagonista da tua jornada? O app. O app. A loja, ela é parte importante, mas não é o centro. E a gente tem um cliente também, o Hydrogazil. Isso, perfeito. Ótimo exemplo. Também tem esse movimento. O app está indo para o centro. O app está indo para o centro. E está virando o checkout. E o preto é diferente. Não. Você passa no checkout na Hydrogazil? Raramente. Você paga pelo app e o atendente te dá o produto. Então, olha que interessante. 3 exemplos de 2024 que a gente achou, que já estão praticando. Exemplos bons, hein? Perfeito. McDonald's, Starbucks, Hydrogazil, 2 no Brasil. O Starbucks também fazia isso no Brasil. Então, acho que é legal e estamos falando uma coisa que é pouco falada ainda. E dentro da loja? Porque também tem uma tendência da mudança da experiência dentro da loja. Uma loja de carro que você tem menos carros, mas você vê... Sim. Bastante totens, lojas de varejo, pode ser supermercado, pode ser... Não, mais indústria, mais de bens de consumo, né? Que você entra na loja, vê e já faz o pedido dentro da loja. Sim. De forma digital. O que mais se enxerga de a loja, mudança como eu coloquei, das lojas físicas? A loja ela vai mudando de função, né? Então, por exemplo, vamos ficar nesse paralelo de 20 anos. 20 anos atrás, eu só vendi o que eu tinha na loja. Hoje, eventualmente, um item que eu não tenho na loja, eu não preciso perder a venda. Então, uma das práticas hoje importantes na loja é o que a gente chama de prateleira infinita. Se entrar hoje em uma loja, numa farmácia, vamos ficar na Hydrogazil como exemplo, ou em qualquer drogaria. Se eu não tiver aquele item, eu não deveria perder você. Eu falo, Rodrigo, ok, eu não tenho, mas eu posso te entregar na tua casa, ou você pode comprar e retirar amanhã, né? Então, isso é uma prática que a digitalização permitiu. Esse é o primeiro ponto. Outro elemento que chegou nos últimos anos são os serviços embarcados em loja. Uma das métricas mais importantes que a gente olha hoje em varejo é o que a gente chama de LTV, né? Que uma coisa é a transação com o Rodrigo uma única vez. A outra coisa é eu ter o Rodrigo como cliente ao longo de 3 anos. O que a gente sabe é que quando eu trago serviços para uma loja, isso faz você vir mais, né? Isso faz você gastar mais. Sim. Isso faz eu não ter churn com você, que é perder você no tempo. Então, serviços como todo, farmácias estão trazendo serviços, que é vacina, exames... É um ponto de bem-estar, não de doença. Eles estão mudando. O pet shop faz isso, com banho e tosa, né? Estão mudando a percepção do próprio negócio. 100%. Ainda sobre Hydrogazil, que eu sou fã e consumidor, tem um negócio incrível, que volta e meia eu faço um pedido
grande, só que não tem um produto naquela loja. E aí eu já fiz o pedido inteiro, a compra inteira, falo, quero retirar na loja da Vila Olímpia aqui em São Paulo. Ele te oferece entregar aquele produto. Então você consegue pegar a maioria das coisas aqui, na loja do lado da sua casa ou do lado do seu trabalho. Falta, ele te entrega. Te entrega. Isso é uma experiência impecável, olha só, rara e que funciona muito bem numa empresa brasileira. Muito bom ver o reflexo. É isso aí. O Brasil sempre gerou tendência, agora continuamos nisso. A questão de dados, você falou um pouco da personificação da experiência, né? Sim. Então, tratar o Rodrigo tem que ser uma coisa cada vez mais única, one-to-one. O que você vê de... Eu trabalho com marketing, trabalho com comunicação, todo mundo fala muito em dados, que dados é o petróleo, mas eu vejo muito pouca gente executando. Sim. Você tem algum case ou alguma tendência que você possa abrir um pouco mais? Como você enxerga isso? Eu acho que o varejo está de 0 a 10, está indo do 3 por 4, tá? Na média. Tá? Tem gente no 7. Tá? O exemplo que você deu a própria Raia Drogasil está muito bem. Eu faço parte do conselho da Nicei, que tem uma agenda bacana. Boticário está numa agenda muito... A própria Pets, que eu mencionei. Ipiranga, né? Que eu, durante, enfim, anos trabalhando com Ipiranga, MPM, no conselho... Tem bons casos no Brasil, mas qual que é o problema, né? Eu estava numa discussão recente sobre isso. O pessoal não quer fazer o trabalho de base. Exatamente. Tá? O que é o trabalho de base de um projeto que envolve a jornada de relacionamento completo de um cliente? Começa com, eu não vou usar nem base, nem cadastro, tá? Vou usar aquela palavra dura, né? Uma brincadeira que eu gosto de falar vamos começar um grande projeto de CRM, aí você chama as pessoas mais júniores, né? Na segunda reunião, falou, achei que essas reuniões iam ser mais legais, que a gente discutir campanha e tal. Nós estamos falando de cadastro. Eu falei, é isso mesmo, cara. Você quer construir uma casa e não quer falar da fundação? Quer saber de alguém sem saber o nome, né? Você quer falar do sofá e não quer discutir os canos? Sim. Né? E se você não discutir a arquitetura do que vai ser esse processo lá na frente, então para que eu faça bem feito um trabalho de dados e de jornada, se o cadastro nasceu errado, esquece. Exatamente. Tá? Então começa com cadastro, né? Uma das frases que mais a gente ouviu na NRF, que tem a ver com CRM e tal, é garbage in, garbage out. Perfeito. Né? Você botou lixo para dentro, vai sair lixo para fora. Então isso é muito aplicável ao tema de dados e CRM. Então, resumo, no Brasil, pouca gente quis fazer essa coisa bem feita. Então, o cara pegou o quê? Um cadastro sujo, desorganizado e contratou uma solução de CRM cara e achou que daqui a 3 meses ia estar com réguas funcionando. O cliente deixou de comprar, aniversário, papapá, bombando. Começou a sair bobagem. Sim. Chamando o Rodrigo de outro nome. No nosso caso pode confundir, né? Rodrigo Eduardo Terra, exatamente. Mais fácil de confundir. Então, aí, tá? A gente tem que voltar para o básico, fazer a lição de casa, trocar os e aí sim você vai chegar lá na frente. Tô te ouvindo falar aqui, talvez não tenha muito a ver, mas os clubes de benefícios, sim, os pontos, sempre foi muito penoso no Brasil, porque por mais que a gente gastasse muito, a percepção de valor do prêmio que você ganha sempre foi muito ruim. Sim. Então você tem 3 milhões de pontos e troca por um copo da Monkin, que por mais que seja legal, é 3 milhões por um copo. Isso tem mudado bastante. Muito. E eu vejo uma inversão, ou uma mudança de sentido mesmo, que eu começo a ver lojas e varejos importantes e relevantes, como a Reserva, o Cinemark, que é entretenimento, que você faz um clube que você pré-paga e você tem benefícios com produtos. Isso. Então hoje você paga R$35 no Cinemark por mês e tem direito a 2 ingressos do VIP. Tem gente que usa, isso não deixa de ser receita, e tem gente que não usa, que não deixa de ser receita. Então você começa a controlar também a margem por assinaturas e que tem muito a ver com o que você falou. Você conhece o consumidor, isso. Você evita o churn, que você aproxima ele todo mês a se comunicar. Tem outras experiências que você tem visto nesse sentido? Isso é uma pergunta interessante. Eu conheço
relativamente esse setor. Uma das empresas que eu participo disso é a DOTS. E eu, para a Associação Brasileira de Empresas de Fidelidade e Fidelização, eu faço a curadoria por evento deles há alguns anos. É um setor que eu sou apaixonado, resumindo, né? O que eu vejo aqui, né? Depende das expectativas, respondendo a sua pergunta. O que a gente percebe vamos pegar o exemplo que você deu da Reserva, ou do Cinemark, a gente pode pegar outras. A Pets é um outro exemplo. Não sim, só sim. a Pets, como a Cobase, né, você é assinante. O que a gente sabe é o seguinte, de uma base potencial de clientes, que a empresa tem um pedaço, sim, que é candidato a, né, assinar alguma coisa, e essa assinatura é uma grande alavanca do LTV que eu vou ter com aquele cliente. Então, exatamente. Por que a assinatura é interessante? Porque a assinatura, ela reduz o churn, sem dúvida. Então, o churn é basicamente a diminuição da perda que eu vou ter daquele cliente no tempo. Então, se você sem assinatura ficaria comigo 1 ano e meio, assinando você vai ficar 3, tá? Ela aumenta a frequência, porque já que você é assinante, você não vai em outro cinema, pegando o exemplo do Cinemark. Exatamente. Né? E ela aumenta também ticket. Então, a assinatura é uma alavanca dos 3 elementos e do 4º também, que é margem, porque LTV é um indicador de resultado, não de, enfim. Só que eu comecei a minha resposta falando que você tem que calibrar a expectativa. Você não pode achar que 100% da tua base vai assinar. De forma alguma. Tá? Então, você precisa nascer um projeto, você precisa fazer nascer um projeto de assinatura com as expectativas corretas. Então, assim, vamos converter 15% da nossa base lá na frente com assinatura, legal. O objetivo é ousado, mas é 15, não é 50. Aí é legal. Tá? E parte do lixo entra, lixo fora, que se você não conhecer o comportamento ao longo do tempo da sua base de clientes, você não consegue oferecer o produto certo. Sem dúvida. Para o público certo. E vai se perdendo cada vez mais ao longo do caminho. Sim. E a inteligência artificial? Opa! Tá na moda, todo mundo fala que faz, todo mundo fala que tem. Vamos começar com uma frase, né, que é prioridade? Sem dúvida. Realidade? Não. Perfeito. Tá? Eu não tenho dúvida disso. Quer dizer, o que eu quero dizer com essa frase? Você perguntar, e aí tem uma série de pesquisas, assim, é prioridade do CEO, é prioridade... Você perguntar para todo mundo, quero, desejo, quero olhar. Se olhar se está fazendo, quase ninguém. Tá? Você vê muito pouca inteligência artificial embarcada em soluções. Os casos são, né? Eu devo lançar agora, em abril, o meu livro sobre isso, e eu tive dificuldade de buscar casos. Não estou falando só de Brasil, não, tá? Estou falando lá de fora sobre inteligência artificial resolvendo problemas reais de varejo. Acho que isso em 2 anos vai mudar. Se é prioridade, uma hora vira realidade. Então, esse é o primeiro ponto. 2 anos é o prazo que eu tenho escutado no mercado. Silvio Meira fala isso. Perfeito. Bastante. Tá? Tanto que a empresa que hoje está tomando mais valor disso, que é a NVIDIA, né? Ela está lá no começo da cadeia, né? A matéria-prima da matéria-prima da matéria-prima do AI, que são os processadores, tá? Que uma hora vão trazer o valor para a ponta. Tá? Então, acho que não vejo nessa onda de AI modismos, exageros. Claro, tem um certo euforismo, tem. Né? As pessoas estão eufóricas, estão, mas acho legal, tá? O que eu acho aqui? Que a gente tem que transformar a inteligência artificial em aliada, né? Acho que a palavra que mais está se usando, que a AI é copilota das pessoas. Então, imagina que eu deveria ter aqui do meu lado, certo? A inteligência artificial na minha vida, né? Para dirigir o meu carro, para tomar as minhas decisões, para cuidar da minha saúde, para cuidar das minhas finanças, para decidir as minhas campanhas. Esse é o meu copiloto aqui, certo? E uma frase que eu gosto muito é a seguinte: eu não acho que a inteligência artificial vai substituir o emprego de todo mundo, mas eu acho que uma pessoa que não conhece inteligência artificial vai ser substituída por outra que conhece. Perfeito. É diferente. Tá? Ou o emprego dela não vai existir mais, né? Porque quem não conhece vai ficar fora. Quer dizer, a inteligência artificial virou a grande arquitetura de tecnologia
Que a gente tem que entender. Uma pessoa que não entende de tecnologia já está fora do mercado de trabalho. Interessa se você é de marketing, se você é de logística, se você é comercial. Não ser tech hoje está fora do jogo. E hoje ser tech pressupõe ser tech com conhecimento em inteligência artificial. Tá? Então, o que quer dizer conhecer inteligência artificial? Entender que existe um conjunto de ferramentas que me faz ser mais produtivo. Né? Indo para o exagero, né? Não entender de inteligência artificial é você pegar um carro precisando chegar mais rápido e não saber usar um Waze para chegar lá. Sim. O Waze é inteligência artificial. Inteligência artificial hoje mainstream, massificada, barata, acessível. E rápido. É ir direito, né? Ir direito, com dados. Sim, tá? Você imagina que nós vamos ter 150 Wazes para diversas categorias da nossa vida, nos ajudando em outras coisas. Quem não souber usar esses 150 Wazes vai ficar para trás. Tá? Eu acho que tem um furor, né, sobre o assunto. Eu acho que a inteligência artificial é muito mais um meio. Total. Assim, energia elétrica. Nossa, energia elétrica. O que surgiu que você usou energia elétrica? Ar-condicionado, televisão, que são criações para você usar energia elétrica. Ou internet. Internet é a mesma coisa. Perfeito. Então, primeiro os sites, depois os aplicativos que rodam em cima disso. É isso mesmo. E aí há exatamente esse ponto. Só que fica um desespero de nós seres humanos, porque a gente já viveu a energia elétrica, já viveu a internet, agora eu quero ficar rico logo e quero ficar atualizado com isso. Isso aí. Então, na minha opinião, o olhar tem que ser muito mais sobre o que eu vou criar a partir da inteligência artificial de plataforma para poder ou resolver meu problema ou oferecer como produto, do que coloca aí de qualquer jeito que eu preciso dizer que eu tenho. Né? É um desafio grande. Eu acho que o papel nosso que está conduzindo opinião nesse caminho é muito saber explicar isso, tirar aquela ansiedade geral de preciso ter isso, e de fato não tem. Então vamos aprender junto, vamos crescer junto e vamos ver que tipo de informação e que tipo de serviço a gente pode disponibilizar a partir disso, né? Perfeito. Falamos de praticamente tudo, né? Não falamos só de um ponto que eu acho que é importante, que é o varejo virando mídia, né? Maravilhoso. Que eu acho que fecha bem. Perfeito. Aí. O que quer dizer isso na prática, né? E eu queria começar dando um número que as pessoas tomam um susto e é um número real. Números varejo do mercado americano, porque a gente no Brasil tem esses números um pouquinho mais travados. A indústria de search media, e aí é bem para quem acompanha a indústria de mídia aqui, mas é legal. Search media é esse Google, tá? 80% desse mercado é Google. É uma indústria de 108 bilhões de dólares. Guardem esse número, 108 bilhões de dólares. Search, ads, tá? A indústria de social media nos Estados Unidos é um pouquinho mais de 50. Então é mais ou menos metade, tá? Que eu tô falando basicamente de meta. Certo. A indústria de retail media, que eu já vou explicar o que é, já é uma indústria de 40. Olha que interessante. Ela não é pequena. O que é a indústria de retail media? Uma indústria que a Amazon um dia descobriu que a grande maioria das pessoas, quando vão na Amazon, digitam o seguinte: computador, microfone, copo, óculos. Não põe a marca. Perfeito. Qual é o valor para uma marca qualquer de hora que eu digitar microfone, o microfone X ser o primeiro da busca? Total. Tá? Isso é o que a gente chama de retail media. Tá? Que é eu ser o primeiro da busca na Amazon. Então, só para você ter uma ideia, em 2023 a Amazon fez 30 bilhões de dólares em mídia retail e mídia search. Sim. Tá? As pessoas já buscam mais coisas na Amazon do que no Google nos Estados Unidos e mais coisas no Mercado Livre do que no Google no Brasil quando se trata de busca de produtos. Tá? Só que retail media não é só site. O varejo descobriu que as suas lojas físicas são vitrines de mídia e que sua base, lembra do cadastro que a gente falou? Se ele estiver arrumado, né? Perfeito. Também vira... Então, por exemplo, o que a indústria imobiliária, que investe muito em mídia, descobriu? Você vai lançar um empreendimento imobiliário, que é um desafio sempre grande de marketing, né? Que mídia que eu vou usar para poder chegar numa cidade? Vou lançar um empreendimento imobiliário em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Eu posso usar as mídias tradicionais, eu posso usar as mídias digitais. E se eu descobrisse que o principal supermercado da cidade de Ribeirão Preto
tem na sua base de clientes que a gente chama de opt-in estendido com conformidade. O que quer dizer isso no português? LGPD, todo mundo quando fez o cadastro disse, ok, supermercado, você pode mandar promoções para mim e para os parceiros, e dos seus parceiros. Então, quer dizer, esse supermercado pode fazer uma parceria com uma agência que traz o empreendimento imobiliário que quer lançar na cidade. Esse supermercado tem 80% da base da cidade, pronta, limpinha. Sim. Qual o valor do empreendimento imobiliário de conversar com essa base? Total. Quanto custa isso? Barato. Quanto vale isso para o supermercado? Muito. Essa triangulação não está acontecendo. Sim. Entendeu? Perfeito. Essa base está guardada. O empreendimento imobiliário não sabe que ela existe. É aí que o retail media está começando a nascer. Então, onde nós estamos no Brasil, tem uma série de pessoas ajudando os varejistas a transformar seu cadastro, suas lojas, seus sites em produtos de mídia para que anunciantes, que pode ser a própria indústria do varejista ou empreendimentos imobiliários, ou você falou da reserva, um exemplo bacana. Pô, um carro. Será que não tem carros que conversam com o público da reserva? Com certeza. Será que um lançamento de um carro usando as vitrines da reserva não seria um negócio legal? Quanto não vale isso? Né? Isso é mídia de retail. Então, acho que isso é um negócio bacana. A NRF falou muito disso. A reserva, se eu não me engano, foi a reserva é carioca. Isso. E botou chopeiras do Jobi, que é um bar carioca super tradicional. Agora, sobre a questão de comportamento digital para retail media. É como se você entrasse no Mercado Livre, que é um buscador específico disso, e não no Google para buscar. Perfeito. E você busca copo. Isso. E aparece o que o pessoal já deve estar conhecendo, que é o patrocinado. Isso. Então aparece o copo Stanley. Isso. Patrocinado. Isso muda muito o comportamento de consumo. Perfeito. Porque o mundo está acostumado, quando digita copo, aparece primeiro o mais relevante, depois o mais vendido, depois você pode classificar como mais barato. Só que hoje em dia não aparece mais por relevância. Aparece primeiro o que o varejista quer te vender. Eu não vou falar empurrar aqui, mas quer te vender porque é uma receita. Você fez a pergunta mais importante e ninguém me fez essa pergunta do jeito que você fez até hoje. Pô, né? Pessoal, muito bem. Guarde aqui, obrigado. Eu vou te dar uma resposta que para mim, assim... Alguém se lembra do Yahoo? Perfeitamente. Por que o Yahoo é que eu sou mais velho, o pessoal daqui certamente não. O Renan e a Gabi. O Yahoo não está mais entre nós e o Google está. Sim. O Google é uma das empresas que mais leva a sério um negócio chamado cliente no centro do negócio. Perfeito. Tá? O que quer dizer isso? O algoritmo do Google, eu já tive algumas vezes na sede do Google lá em Mountain View, enfim, e é de verdade isso, tá? Eu posso, enfim, posso atestar o quanto eu já vi esses caras levarem a sério. Claro que o Google é uma empresa listada, precisa ganhar dinheiro, ganha dinheiro, mas o algoritmo do Google sempre soube equilibrar relevância com monetização. Exatamente, perfeito. Tá? Se na estratégia, e a Amazon também, é a segunda empresa que eu queria colocar. Se olhar lá os princípios do Jeff Bezos, cliente no centro. Então, mesmo fazendo 30 bi em retail media, você nunca numa busca vai ver lixo aparecendo antes da relevância. Tá? O equilíbrio. Vou pegar um exemplo de loja física, né? Porque tem gente que deve estar pensando assim, mas retail media existe no que a gente chama de trade marketing, né? Você vai lá no supermercado, vai ter uma ilha de cerveja que vai estar num ponto nobre, não porque o supermercado quer, é porque o Ambev pagou. Na ponta de gôndola. Nada errado. Um bom supermercado vai sim aceitar uma ação de trade da Ambev, tem dinheiro, tem verba, mas desde que aquilo faça sentido para a categoria e para o consumidor. Então, o equilíbrio entre relevância e monetização é o ponto X para que você não cometa esse erro e não vire o Yahoo. O que o Yahoo fez, Eduardo? O Yahoo, ele tinha na época um desequilíbrio, para quem não sabe, quando você faz uma busca na internet, né? Aquilo vai ranquear, né? Todo mundo acho que já trabalhou em algum momento com um anúncio. Como é que você faz para você aparecer antes? Você bida um anúncio, né? Num custo por clique mais caro. Não necessariamente no Google, o que vai aparecer antes
é o que está pagando mais. Ali tem um algoritmo que equilibra relevância com o leilão. Uhum. No Yahoo havia um desequilíbrio. Você facilmente virava o primeiro, mesmo não sendo mais relevante. O que aconteceu? As pessoas deixavam de usar. Porque a busca nunca era relevante. E perde a credibilidade. E perde a credibilidade. Você tem ali os patrocinados sempre em cima, nos buscadores, sejam eles orgânicos, posso chamar o Google de orgânico aqui, ou sejam eles de varejo, mas ele não bota um produto ruim Nunca. no patrocinado. Tem uma de curadoria cara, nos patrocinados. que é o algoritmo. Isso. Exatamente. Isso funciona muito bem. Mas, de fato, é uma mudança de comportamento engraçada, né? Super. Tem que começar a olhar e falar assim, é patrocinado, mas deixa eu ver o relevante aqui embaixo. E a gente estava discutindo, foi engraçado para mim, eu queria falar um pouco sobre a liderança em 3 dimensões. Que é a digitalização do negócio continuar, Isso. agenda de resultados, Isso. foco nos resultados e sustentabilidade contínua. Eu falei, isso não deveria ser uma preocupação Eu adorei essa desde pergunta. sempre? O que eu te respondi nos nossos bastidores? Deveria ser, mas não é. Isso. Então, o gabarito nunca mudou, na minha opinião. Não sei se, né? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente falou de uma liderança em 3 dimensões, foi o que a gente viu. A NRF sempre traz uma discussão sobre qual é a agenda do líder para o que o varejo está pautando. E o que ela trouxe é o seguinte, houve um desequilíbrio nos últimos anos. O varejo, quando mal operado, ele é um grande problema para o meio ambiente. Ele produz muito lixo, gasta muita energia, né? Enfim, então tem que se equilibrar isso. Porque se o varejo não se organizar, o planeta não aguenta. Então, o primeiro desequilíbrio nunca deveria ter sido assim, né? Respondendo a tua pergunta, mas precisa corrigir. Nos últimos anos, com esse exagero, com esse boom de o varejo digital, papapá, quem conhece um pouquinho mais das expressões, era growth, crescendo. Não interessa você dar resultado, o importante é que você está crescendo. Inclusive no Brasil. Empresas aí andaram na bolsa valendo não sei quanto só porque cresciam. Resultado não valia. Também houve um desequilíbrio entre a agenda de resultados, que eu chamo de corrida de 100 metros, com a maratona. Também houve um desarranjo. Agora, acho que a gente está num momento mais racional. Que é o quê? Eu preciso entregar o mês e o trimestre. Sim. Senão ninguém chega lá na frente. Tá? Isso não quer dizer que eu não tenho que olhar para o futuro. Então, me mostra qual é o teu plano para daqui a 3 anos. E o que você vai fazer para o planeta, cara? Então, não adianta você ser lucrativo, né? Você ter uma agenda de futuro e você ser um grande detrator para o mundo. Então, o equilíbrio dessas 3 coisas, que eu não estou dizendo que é fácil, esse é o desafio, é o que está pautado como desafio para uma liderança de varejo. É um desafio corporativo e executivo muito difícil. Total. Né? Porque quem está sentado hoje nas principais cadeiras das principais empresas... E é o que o conselho está começando a cobrar dos executivos. Exatamente. O executivo quer o bônus daquele trimestre, daquele semestre, daquele ano. Sei. E foi treinado para isso. Sei. Né? Agora o papel dos conselhos é importantíssimo. Eu fiz a cobertura de um curso da Dom Cabral sobre esse assunto. Legal. E se o conselho não comprar, era para conselheiros e para famílias que cuidam de negócios, né? E se esses 2 públicos não estiverem engajados, nada vai acontecer daqui para frente sobre esse assunto. E o mundo vai continuar se auto-canibalizando aqui, posso falar dessa forma. Mas é isso. Eduardo, a gente sempre faz umas questões finais aqui. Ótimo. Eu vou fazer 2. Geralmente é uma, mas eu vou fazer 2. Você vive esse mundo há muito tempo, você é uma das pessoas mais referência desse mercado. E você vive muita coisa. Me fala alguma coisa que você acredita que poderia ser um negócio seu, baseado em varejo, para os próximos 2, 3 anos. Você está falando de uma atividade de varejo que eu faria. Dentre as coisas que você vê, o que você abriria? Vou abrir um negócio para me aposentar. Vai ser isso aqui. Porque... De varejo. De varejo. Isso é uma pergunta difícil, hein? Olha que você me pegou. Tô aqui para isso, hein? Tô aqui para isso. E para te ajudar a ver o futuro também teu, pô. Já vai cuidando disso.
Você sabe que eu já investi em negócios de varejo, já investi em negócios de acessórios de moda, já investi em cervejaria, já investi em vinho, né? E descobri que eu sou melhor ajudando do que fazendo, né? A gente tem que saber o seu... Por isso que eu saí um pouquinho dessa minha função, né? Invisto em um monte de startups, sou investidor, como eu coloquei pela High Partners, a gente investe em um monte de empresas, mas invisto nas de tecnologia, que é isso que eu sei olhar. Mas como atividade de varejo, eu acho que eu investiria em algo ligado à longevidade hoje, né? Eu tenho olhado muito para esse tema. A longevidade como negócio ainda é pouco explorado, né? Aí abre-se uma linha de serviços que estão começando a surgir, né? Que tem linhas grandes, desde como é que as pessoas vão se divertir, vão morar, vão se cuidar, até produtos, né? As pessoas vão viver muito, não necessariamente vão viver bem, certo? Eu acho que longevidade é um tema que é certeza, mas ainda não está traduzido em consumo e serviços da maneira adequada. E ele não é tão para depois. Tá? E é muito aberto, né? Super. Pode ser financeiro, pode ser saúde. Não, eu gosto disso, porque aqui é para a gente gerar insights para as pessoas. Isso. É um tema ainda que não virou o que a gente chama de mar vermelho, ou seja, já tem um monte de gente fazendo tudo. Né? É um tema que ainda pode ser explorado em forma de oceano azul de oportunidade de novo. Pode sair daqui um monte de serviços, um monte de produtos, né? A expectativa de vida, assim, é enorme, né? Com a inteligência artificial. Vamos lembrar o seguinte, que foi a inteligência artificial que nos tirou da Covid. Certo? Perfeito. Não fosse a inteligência artificial, a vacina acho que não estava pronta até hoje. Sim. Certo? E sabe lá como é que estaríamos se não tivesse a vacina, né? Prefiro não pensar. Também não. Então, a inteligência artificial, que é exponencial, a gente sabe, provavelmente vai resolver questões como câncer, né, como doenças neurodegenerativas e outras questões que são as pessoas que estão matando. Então, a expectativa de vida e a qualidade de vida, com as tecnologias que estão postas aí, vão exponencializar. Aí a questão é a seguinte, o que nós vamos fazer com 90 anos, né? Do ponto de vista a nossa geração consumo, já tem o potencial de chegar a 90 anos, as próximas passar de 100. Mais. Então, que categorias de produtos, de serviço vão existir? Então, acho que essa é a resposta que eu daria para você. O pessoal agradece. Isso aí. Eu também. E a última questão é uma dica de vida. Legal. Olha pro pessoal aqui que tá assistindo a gente. Essa está mais fácil, eu tenho pensado muito, e ela vem em japonês. Pode ser em japonês? Desde que você traduza, pode. Ikigai. Conhece? Não. Ikigai é um conceito japonês. Quem não conhece, pesquisem. Que a maneira mais fácil, e assim, é a minha maior prática, tá? Ache que você ama fazer, tá? Legal. Aquilo que te brilha os olhos. Que aí tudo fica fácil. Tá? Perfeito. Para mim não ficou muito difícil de perceber que eu faço o que eu gosto. Né? Eu achei isso rapidamente. Eu sou um comunicador varejista. Então eu me apaixonei por duas coisas, por comunicação e varejo. Então eu faço palestras, estou nos conselhos, né, organizo e eu estou sempre cumprindo o papel de comunicação. Sim. No varejo. Então, e é que eu estou fazendo isso aqui agora. Então, toda vez que eu estou fazendo essas duas coisas, eu estou feliz. O Ikigai, e quando você está feliz e está no Ikigai, você vai fazer isso bem. A hora que você fizer isso bem, você vai ter sucesso. A hora que você tiver sucesso, você entra num ciclo virtuoso, vai te trazer dinheiro, vai te trazer realização, vai te trazer um monte de coisa. Saúde. Não vai te trazer estresse, vai te trazer outras coisas. Esse ciclo virtuoso, como dica de vida, tem a ver com o tal do Ikigai. Experimenta sair do Ikigai. Experimenta fazer o que você não gosta. Cara, acho que todo mundo já sabe a consequência. Já. Então, a resposta é Ikigai. Maravilha. Considerações finais? Não, eu acho, assim, tem talvez uma que eu gosto também, que é o meu mantra, né, que não tem a ver com o Ikigai, se a gente pudesse olhar para o passado em termos de
jornada de vida e de trabalho, acho que uma analogia boa seria uma estrada, todo mundo vai conseguir enxergar, bem bucólica, bem tranquila, mais reta, tranquila, bem segura, né? Os últimos anos nos deram uma perspectiva de uma estrada cheia de curva, né? Com um pouco de buraco, movimentada, e todo mundo perguntando assim, quando é que voltam as retas, né? Onde é que volta a calmaria? E a resposta é nunca mais, certo? O Ikigai. Se apaixone pelas estradas emocionantes. Sim. Tá? Porque quem estiver esperando do ponto de vista de trabalho, aqui eu tô falando, certo? Um mundo, um mercado tranquilo, reto, sem transformação, sem mudança, vai se frustrar. Vamos lembrar que a equação da frustração é expectativa menos realidade. Se a tua expectativa para daqui a 5, 10 anos é que o mundo fique mais fácil, menos complexo, com menos mudança, você vai encontrar tudo menos isso. Certo. Então já seta aqui, ó, vai ter muita mudança, muita transformação, vai ser muito difícil, muito complexo, muito instável. E a dica é, se apaixone por isso. Olha para isso e fala assim, que legal, porque isso pode ser um problema ou pode ser uma oportunidade. É isso que eu tenho feito. Sem dúvida. Eduardo, obrigado. Obrigado a você. Foi um prazer, uma honra falar com você, te conhecer. Eu lia sobre, via você em alguns eventos e palestras, mas nunca tinha tido o prazer de conversar pessoalmente. Obrigado por aceitar nosso convite. Até o próximo De Galho em Galho, pessoal. Obrigado pela audiência. Curte, compartilha. O que mais, Gabi? Curte, compartilha, se inscreva. E acompanha aí também nas redes. E acompanha o Eduardo. A gente vai botar aqui na descrição. TikTok, Instagram e todos os lugares aí. Maravilha. Até a próxima. Tchau, tchau.